E aí, mamães, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para separar a quantidade de leite que a neném toma, ou seja, para poder eu saber quantas latas eu gasto por mês, quantos dias dura uma lata, exatamente baseado na quantidade que ela mama, né, por dia, enfim. Eu tava aqui já arrumando, e aí eu falei assim, cara, eu vou aproveitar e vou mostrar para as mamães aqui como que eu faço, né? Pra facilitar também, pra você poder economizar, assim como as fraldas eu mostrei, pra você poder economizar a quantidade de leite, não ficar gastando e também ter uma consciência de quanto você está gastando, o que é muito importante. Bora lá? Então, por que eu resolvi fazer isso? Porque tinha mês que, por exemplo, tinha lata que durava uma semana, tinha lata que durava 4 dias. Era uma coisa muito doida, né? Às vezes dava uma quantidade pra neném, às vezes dava outra, então era uma coisa que tava totalmente sem controle, né? Então eu pensava, esse mês eu vou comprar 4 latas. Aí chegava na terceira semana já não tinha lata. Então tinha mês que eu comprava 5, tinha mês que eu comprava 4, tinha mês que. Então assim, eu não tava tendo mais noção. Isso tava já trazendo um transtorno, né? Porque é um curso que você tem com fralda, tem com remédio, então você tem que ter uma noção exata do que você está gastando, quanto você está gastando, quanto você vai gastar naquele próximo mês. Então foi por isso uma questão assim, de emergência, de resolver um problema que eu achei a solução. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês, tá bom? Então, a neném, ela tem uma medida de leite que ela toma, né? Ela toma pela manhã, logo cedo. No lanchinho dela da manhã, que é como se fosse um cafezinho, ela come uma frutinha, come alguma coisa e depois toma uma quantidade menor de leite. Aí ela almoça, à tarde ela também faz um lanchinho e depois desse lanche ela toma uma mamadeira, depois ela janta e na hora de dormir ela toma outra mamadeira. Então são 4 mamadeiras que ela toma por dia. As duas, a primeira da manhã e a última do dia, ela toma 240 ml. E as duas do lanche da manhã e lanche da tarde, ela toma 120 ml. A metade mesmo, porque é uma mamadeira com um complemento, né, da alimentação. Seguindo aí o cardápio para uma criança de 9 meses, de 9 a 11 meses, né? Então, como ela tem 9 meses, então é esse o cardápio que se pede. E aí, como que eu fiz? Todo potinho de leite de fórmula, né? Vem essa colherzinha de dosagem. A neném, ela toma 240 ml de leite, né? E aí, o que eu faço? Eu coloco 7 colherinhas dessa aqui, eu coloco 240 ml de água e coloco 7 colherinhas dessa aqui. E aí, o que a gente faz? Eu compro um saquinho de chup-chup, sacolé, né? Depende da região que você mora. Esse aqui, e eu coloco exatamente a quantidade para uma mamadeira que ela precisa. E aí, que no caso, por exemplo, ó, manhã e noite. E como durante o lanche ela toma só um pouquinho, eu coloquei aqui, ó, em um saquinho só, eu coloquei pro lanchinho da manhã e pro lanchinho da tarde. E aí eu separo, ó, 2 e 3. Então, isso aqui é o que eu preciso pra dar mamadeira durante o dia. Então, colocando a quantidade de que ela toma de manhã, que ela toma à noite e das 2 vezes que ela faz o lanche, eu tenho aqui o que eu preciso, né, pra dar pra ela. E aí, vem, ó, o trabalho pronto, ó. Como eu já coloquei, eu uso o funil, gente, ó, esses negocinhos aqui, ó. Você passa dentro, vai pegando a colherzinha de dosagem e vai colocando. Põe o saquinho aqui, assim, e vai colocando e vai enchendo com a quantidade que você precisa para aquela mamadeira. E aí eu separo exatamente quantas eu preciso pro dia. Aí, por exemplo, essa aqui eu usei ontem um pouquinho, que precisava, que tinha acabado. E eu vou contar aqui agora quantas mamadeiras, por quantos dias essa lata vai durar. Vamos ver. Pronto, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias completos. A lata dura, é mais ou menos isso. Geralmente ela dura entre 5, 6 dias. Então já durou mais, 8. Ainda sobrou mais 2 aqui, que, ou seja, digamos assim, 9 dias sem a mamadeira dos lanchinhos, né? Então, é só tornar essa aqui do lanche e depois comprar mais. Então, ou seja, eu sei que em 8 dias eu vou ter tranquilamente a mamadeira dela.
E assim eu consigo calcular quanto eu vou precisar no mês pra tá comprando. E aí, gente, a contagem de quantas latas você vai precisar é igual a da fralda que eu falei, né? Nunca começa assim, do dia 1º ao dia 30. Não, você vai contar do dia que você vai comprar, por exemplo, eu comprei a lata hoje. E aí eu vou ver quanto eu vou precisar até a próxima compra do próximo mês, né? Se eu vou comprar dia 5, vou comprar dia 10, vou comprar dia 2, aí você calcula até aquele dia que eu vou comprar, quantas latas eu preciso, né? Aí vamos aqui por alto. Aqui deu 8, e mais 2 aqui, então dá 8 dias e meio. Então vamos contar 8 dias. Então 3 latas daria para 24 dias. Aí se eu compro mais uma, então eu tenho um total de 4 latas para passar o mês tranquilamente. Porque se o mês tem 30 dias, essas 4 latas vão passar os 30 dias e mais alguns dias. Ou seja, você vai ter tempo, você vai ter dias a mais aí para poder comprar novas latas, né? Então é tudo uma questão de você saber quantos ml você consome, o seu bebê consome por dia, separa por saquinho e aí você já conta para você ter uma noção. Poxa, essa lata aqui vai durar 3 dias, essa lata vai durar uma semana, essa lata vai durar 2 semanas. Já aconteceu. Quando ela não estava tomando com lanchinho, estava durando 2 semanas. Então você calcula quantas mamadeiras a criança toma, quanto você precisa separar e você conta quantos dias vai durar. E assim você calcula quantas latas você vai ter que comprar por mês. Ajuda bastante, faz com que você não perca o controle, faz com que você tenha uma noção do que você está gastando, quanto você precisa estar investindo naquele mês, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado bastante vocês e como me ajudou essa dica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal, ativar as notificações. E é isso aí.